Está cansado de acordar com as articulações rígidas, com o corpo travado e com aquela inflamação persistente todas as manhãs? Quando isso acontece, recorre direto a medicamentos sem receita, pomada, anti-inflamatório. Mas o que quase ninguém imagina é que um dos segredos para ajudar o corpo a se recuperar melhor durante a noite pode estar no teu armário de cozinha. Hoje eu vou te mostrar uma combinação simples que, quando usada da forma certa, vai mudar completamente a tua rotina noturna. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que acontece quando você combina magnésio com uma pitadinha desse pozinho aqui que eu vou te mostrar antes de dormir? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa mistura aqui poderosa com esse pozinho aqui e magnésio. Quer saber que pozinho é esse? Você vai tomar um copinho desse aqui todas as noites. A maioria das pessoas usa esses dois ingredientes separados, sem imaginar que juntos eles podem ter um efeito completamente diferente para como o corpo relaxa, na qualidade do sono e até na maneira que você acorda no dia seguinte. E é justamente isso que eu vou te explicar hoje, porque essa combinação aqui está chamando tanta atenção. E o que realmente ela pode fazer pelo teu corpo se você tomar essa mistura à noite. Vai te trazer conforto articular e um descanso profundo. Então, antes de você gastar dinheiro com suplementos caros, fórmulas da moda ou produtos cheios de promessa, eu quero te mostrar esse plano simples, com esses dois ingredientes que vão se tornar um verdadeiro divisor de águas na tua rotina da noite. Um protocolo com magnésio e bicarbonato de sódio. Quem já é fã do bicarbonato, vem sendo usado por muitas pessoas para reduzir o estado inflamatório do corpo, relaxar mais profundamente e fazer com que você acorde melhor no dia seguinte. Esse vídeo é todo baseado em bioquímica pura e em ciência, não tem achismo, não tem modismo, tudo baseado em ciência. Vou te mostrar por que essa combinação funciona, vou te mostrar a proporção correta para você usar com segurança e de forma inteligente. Então já pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque hoje eu vou te explicar por que o magnésio é um dos minerais mais importantes para quem sente rigidez, tensão muscular, dificuldade para dormir, fibromialgia, rigidez articular. E por que misturar magnésio com bicarbonato? Porque essa combinação pode ter um efeito muito diferente se você usar separado. E principalmente como usar do jeito certo para transformar a tua rotina noturna sem cair aí em modinhas e sem fazer do jeito errado. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é só mais uma receitinha, é uma estratégia que pode mudar a forma como o teu corpo descansa, se recupera e responde à noite. Por que essa combinação vai mudar a tua noite e vai mudar a manhã seguinte? O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: quando a pessoa acorda com as articulações rígidas, com o corpo travado, com a musculatura pesada e com a sensação de que não dormiu, que não descansou de verdade, o problema raramente está na articulação. Na maioria das vezes, o corpo inteiro já entrou num estado total de desgaste noturno. Aí a musculatura não relaxa como deveria, o sistema nervoso continua acelerado, o sono fica superficial e o corpo amanhece sem ter feito aquela recuperação profunda que deveria acontecer durante a madrugada. E é exatamente aí que essa combinação entra com força total. O magnésio participa de centenas de reações dentro do corpo e uma das funções mais importantes dele é justamente favorecer o relaxamento muscular, o equilíbrio do sistema nervoso e a qualidade do sono. E o bicarbonato ele entra como um modulador do ambiente interno, ajudando a reduzir esse excesso de sobrecarga que muitas vezes se acumula ao longo do dia, principalmente nas pessoas que comem mal, dormem mal, vivem estressadas e já acordam se sentindo toda inflamada. Quando esses dois juntos entram na rotina noturna, o corpo recebe um sinal claro de desaceleração, de reorganização e de recuperação, e o resultado aparece exatamente onde muita gente se queixa: de rigidez quando acorda, peso nas pernas, musculatura tensionada e naquele corpo que parece que passou a noite inteira lutando em vez de descansar. É por isso que tanta gente que usa magnésio sozinho e não percebe melhora.
Usa bicarbonato sozinho e sente um alívio ou outro, mas quando aprende a organizar os dois da forma correta antes de dormir, a resposta muda de nível. Porque aí você não está atacando um sintoma isolado, você está criando um ambiente noturno mais favorável para o corpo relaxar, desinflamar e amanhecer muito melhor no dia seguinte. Mas o que acontece com o nosso corpo de madrugada? É aqui que está um ponto que quase ninguém te explica. É durante o sono que o corpo decide como a gente vai acordar. Se o nosso sono é raso e se a nossa musculatura ela sempre fica em estado de alerta, você passa a madrugada inteira sem atingir aquele relaxamento profundo. Aí o dia seguinte já começa tudo errado, né? A gente levanta da cama com as mãos duras, com os joelhos estalando, com a lombar travada, com aquela sensação de corpo pesado e muitas vezes, mal levanta, já vai procurar um café, um remédio, alguma coisa que liga o sistema para ele conseguir funcionar. Só que quando o magnésio entra de noite, na hora certa, no horário certo, ele favorece justamente o contrário. Ele desacelera esse corpo em estado que está sempre em estado de tensão, ajuda a musculatura a se soltar, melhora a qualidade do relaxamento e prepara o corpo para entrar num sono muito mais reparador. E quando esse sono melhora, a diferença aparece rápido. A pessoa acorda menos quebrada, menos dura, com menos sensação de corpo inflamado e com muito mais chance de levantar da cama com mobilidade e disposição. Agora soma isso com o bicarbonato. O que essa combinação faz é criar um terreno ainda mais favorável para o corpo atravessar a noite com menos sobrecarga. Em vez de passar horas lutando contra tensão muscular, desconforto interno e um organismo acelerado, o corpo entra em modo de reparo. E é justamente por isso que quem usa essa estratégia de maneira correta não só fala que melhorou o sono. Me falam assim: Rô, eu acordei diferente, eu levantei com o meu corpo mais leve, eu tenho menos rigidez nas articulações e uma sensação de recuperação que eu já não sentia há anos. Mas por que as articulações sofrem tanto quando o corpo não relaxa de noite? Eu vou te mostrar uma coisa que vai fazer todo sentido quando a gente parte para a prática. Olha para a parte prática. A articulação sofre muito mais quando o corpo inteiro está inflamado, tenso e mal recuperado. Não é só a cartilagem, não é só o joelho, não é só a mão, não é só a coluna. Quando a musculatura do corpo todo não relaxa, quando o sono não é profundo, quando o corpo passa noites e noites sem se reparar direito, a articulação amanhece sobrecarregada. E aí a pessoa acha que o problema é só da idade, do desgaste, ou assim, porque está muito frio. Quando na verdade existe uma rotina inteira piorando esse cenário todas as noites. É por isso que eu gosto tanto de olhar para essa estratégia noturna, porque ela atua exatamente na base do problema. O magnésio reduz esse estado de contração permanente, melhora o relaxamento muscular e favorece um sono que realmente vai te recuperar. E o bicarbonato, quando entra na proporção certa, complementa esse protocolo e torna essa bebida noturna ainda mais interessante para quem acorda travado, pesado ou com aquela sensação de inflamação espalhada pelo corpo todo. A pessoa não só está tomando um copo com bicarbonato e magnésio antes de dormir, ela está dando para o corpo um comando claro. Está dizendo assim para o corpo: agora você vai relaxar, se recuperar e vai amanhecer muito melhor. E quando isso acontece de forma consistente, o resultado aparece no que mais importa. A pessoa acorda com muito mais mobilidade, menos rigidez, menos sensação de articulação enferrujada e com o corpo muito mais preparado para enfrentar o dia a dia. É por isso que essa mistura chama tanta atenção, porque ela não mexe só com o sono, ela muda a forma como o corpo passa a noite inteira se comportando. Eu voltei de um congresso nos Estados Unidos sobre suplementação semana passada e uma das coisas que eu mais ouvi foi sobre magnésio e bicarbonato, gente. É impressionante, né? Então, por que o magnésio certo faz toda a diferença? Agora vem uma parte bem importante, porque não adianta nada ouvir falar de magnésio e qualquer um vai entregar o mesmo resultado, não vai, né? E esse é um dos maiores erros
de quem tenta reproduzir essa receita em casa e diz que não sentiu diferença nenhuma. O magnésio muda completamente o desempenho dependendo da forma química que ele está ali. Tem magnésio que a pessoa toma e o máximo que percebe é o intestino solto. Tem magnésio que quase não conversa com relaxamento noturno e tem magnésio que realmente entra para acalmar o sistema nervoso, aliviar a tensão muscular e favorecer um sono muito mais reparador. Quando a gente fala de uma rotina noturna voltada para rigidez ao acordar, para melhorar as articulações travadas, para diminuir a musculatura tenso, sono ruim, o magnésio precisa ser pensado como ferramenta de recuperação. Ele participa da contração e do relaxamento muscular, influencia neurotransmissores ligados ao descanso, ajuda o corpo a sair desse estado de alerta constante e prepara o terreno para um sono muito mais profundo. E é exatamente por isso que a escolha do magnésio e a forma certa muda tudo. Se você usa um magnésio mal absorvido ou uma forma que não conversa bem, essa proposta de noite você não vai ver muito resultado. É por isso que eu insisto tanto nesse ponto. Não é por sair por aí tomando magnésio, é usar o magnésio certo, na dose certa, no horário certo e dentro de uma estratégia pensada para a noite. Porque quando isso é feito com inteligência, o corpo responde de outro jeito. A musculatura vai se soltar, aquela sensação de tensão diminui, o sono profundo e a manhã seguinte já começam com outro nível de energia. E o que o bicarbonato faz dentro dessa mistura? Esse segundo ingrediente, eu preciso que você preste muita atenção, porque é justamente o ingrediente que às vezes as pessoas ficam assim, ai, será que vai fazer efeito? Será que não vai? Ele não entrou nessa mistura por acaso. Ele entra porque ele muda o ambiente em que o magnésio vai atuar e torna essa bebida noturna muito mais interessante para quem vive nesse ciclo de sobrecarga, tensão, rigidez e desconforto ao acordar. Ao longo do dia, o corpo vai acumulando um verdadeiro terreno de desgaste. Alimentação ruim, excesso de café, açúcar, noites mal dormidas, estresse, tensão muscular, pouca água, sedentarismo. Tudo isso vai contribuindo para o organismo inflamado, mais cansado e travado. E o bicarbonato entra justamente nessa peça de equilíbrio dentro dessa estrutura. Ele ajuda a neutralizar parte dessa sobrecarga e cria um ambiente mais favorável para o corpo relaxar, desacelerar e entrar em modo de recuperação durante a madrugada. E aí quando ele é usado junto com o magnésio, o efeito deixa de ser assim, ó, vou tomar um mineral antes de dormir. Você passa a ter uma mistura pensada para preparar o teu corpo para a noite. Essa mistura reduz aí a tensão interna, melhora o terreno, vai te relaxar. É por isso que essa combinação usada à noite é super importante. Então, agora a gente vai chegar no ponto que todo mundo quer saber. Afinal, como eu vou organizar isso aí à noite para que realmente eu tenha relaxamento, recuperação e amanheça muito melhor, com menos rigidez e dor articular? A forma mais inteligente de fazer isso é simples. Vai usar meio copo de água, 200-250 ml, e uma dose de magnésio. Eu compro magnésio em sachê na farmácia mesmo, vou deixar aqui passando também, caso você queira, que é uma parceria que o YouTube tem com o Mercado Livre, de lojas oficiais do Mercado Livre, você pode clicar e adquirir o teu com segurança, de marcas que eu uso também, eu compro muito por essa plataforma, e comprando por aqui o Mercado Livre está fornecendo muito cupom e muito desconto. Pode comprar qualquer coisa que você queira também, é só clicar aqui que vai te levar direto para a plataforma do Mercado Livre. E vai usar a medida, é uma pitadinha, meia colher de chá de bicarbonato, tá? Bem pouquinho assim, e a mesma quantidade de magnésio. O ideal é tomar essa mistura 30-40 minutos antes de dormir. Depois não vai comer mais nada, não vai tomar café, não vai beliscar mais nada, tá? Que isso vai atrapalhar teu sono. Esse horário importa muito, porque é aí que você começa a criar um ritual noturno para que o teu corpo reconheça como sinal de relaxamento.
Se você faz todos os dias isso do jeito certo, o corpo começa a entrar em outro ritmo, gente. A musculatura responde melhor, parece que o sono se encaixa melhor e amanhã seguinte a gente não acorda mais todo enrijecido, todo travado. Caso você não conseguir o magnésio em pó, não tiver como comprar, tome uma cápsula de magnésio, o magnésio que você preferir. Também estou deixando algumas marcas que eu confio, que eu gosto, que eu tomo. E aí toma ali meio copo de água com uma pitadinha de bicarbonato e toma a tua cápsula de magnésio junto. 30 a 40 minutos antes de dormir. E o magnésio, para ele ter essa função de relaxamento, de recuperação muscular, o ideal é o bisglicinato. É uma das escolhas mais interessantes, porque ele é melhor tolerado e trabalha muito bem nessa proposta aqui. O treonato também é excelente quando a gente quer desacelerar o cérebro, melhorar a qualidade do sono. Eu gosto muito da fórmula da Always Fit, né, o Pro 3 Magnésio, que está passando aqui. Ele tem os 3 tipos de magnésio, bisglicinato, treonato e o quelato. Então, quando eu não consigo comprar em sachê o magnésio, eu tomo 2 cápsulas desse magnésio e meio copo de água com um pouquinho de bicarbonato. Mas em quanto tempo o corpo começa a responder? Eu sei que você vai me perguntar isso. Já na primeira semana, gente, na segunda noite, no outro dia a gente já vai se sentir melhor. O que eu senti? O sono veio mais fácil, acordei menos travado, o meu joelho, que sempre dói, diminuiu as dores. Tenho pacientes que me relataram que a mão que não fechava começou a fechar melhor, pareceu mais leve de manhã. O que consolida o resultado é o uso consistente. Quando essa bebida entra na rotina por dias seguidos e principalmente quando a pessoa torna isso um hábito, o resultado final fica muito mais nítido. E ao longo das semanas você vai percebendo cada vez menos dor. Por quanto tempo tomar isso? Bom, o bicarbonato com o magnésio até cessarem as dores. Depois você pode continuar só com magnésio. E muita gente me diz, mas como é que eu vou saber? Será que eu tenho deficiência de magnésio? Será que eu não tenho? Muita gente associa o magnésio só à cãibra. E um dos sinais mais comuns é a falta do relaxamento. A pessoa deita cansada, mas não desliga. Aí a musculatura continua tensa, aquele maxilar apertado, a perna fica inquieta, o ombro permanece contraído, começa a acordar com torcicolo, fica a madrugada inteira em um estado de tensão. E outro sinal bem comum de falta de magnésio é acordar com as mãos muito enrijecidas, a panturrilha repuxando, os pés mais rígidos, a lombar pesada e aquela sensação de que o corpo não descansou durante o sono. Além disso, a falta de magnésio está por trás aí de muitos sintomas que muita gente nem associa. Tremor na pálpebra, cãibra noturna, irritabilidade, sono superficial, intestino muito preso, sensação que o corpo está sempre nervoso, sabe? Dor muscular recorrente e aquele cansaço que a pessoa sente logo que levanta, como se a noite não tivesse servido aí para nada. Quando esses sinais se somam, o corpo está praticamente pedindo uma revisão de minerais, está faltando minerais, e um deles, um dos mais importantes, gente, é o magnésio. Agora eu quero falar rapidamente os hábitos também que inflamam as tuas articulações sem que você perceba. Eu quero que você mude a forma como você enxerga para esse problema. Muita gente inflama as próprias articulações todas as noites sem perceber. Não é só pelo que come, é pelo conjunto de hábitos que vai montando o ambiente perfeito para o corpo amanhecer pior. O primeiro erro é jantar tarde e aquela janta pesada. Se você coloca uma refeição difícil de digerir perto da hora de dormir, o corpo passa a noite inteira tentando resolver aquela digestão, em vez de entrar em sono profundo. O segundo erro é o excesso de estímulo. Muito café no final do dia, celular até tarde, televisão ligada, mente acelerada, preocupação, estresse. Tudo isso mantém o sistema nervoso em alerta e impede que a tua musculatura relaxe de verdade. E o terceiro erro que eu vejo que é super comum, desidratação. A pessoa toma chimarrão, toma café, toma suco, toma chá e esquece de tomar o quê? Água. O corpo precisa de água pura. Então eu quero que você guarde essa mensagem. Se você acorda com as articulações rígidas,
a musculatura travada, com o corpo pesado e com a sensação de que a noite não adiantou de nada, que você não se recuperou em nada, o problema está na forma como o teu corpo está atravessando a noite. É exatamente por isso que essa combinação de magnésio com uma pitadinha de bicarbonato me chamou tanto a atenção. E eu passei a usar depois que eu voltei desse congresso nos Estados Unidos. E quem falou sobre essa mistura foi um médico japonês. Ele é um papo, uma sumidade aí em suplementação. Ele tem 75 anos. E essa forma não foi feita para mascarar os sintomas. Ela foi feita para transformar o terreno de noite, para desacelerar o corpo, aprofundar o relaxamento, melhorar a recuperação muscular e fazer a gente amanhecer de um jeito completamente diferente. E agora eu quero saber de ti. Qual a tua maior dor quando você acorda? Mão dura, joelho travado, lombar pesada, a panturrilha que está sempre repuxando, sono ruim ou aquele corpo inteiro rígido logo cedo? Quem tem fibromialgia, gente, experimenta essa mistura 7 dias. Escreve aqui nos comentários se você vai aceitar o desafio de fazer durante pelo menos 7 noites. Escreve desafio aceito e depois volta aqui no perfil para me falar o que você sentiu. Se acordou melhor, com mais mobilidade. E hoje, o que mais te incomoda? Qual desses sintomas mais te incomoda? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque às vezes a pessoa está tentando resolver a dor sem perceber que a solução começa de uma maneira simples, sem coisas mirabolantes, coisas caras. Te agradeço demais se inscreveu no canal, ativou as notificações, deixou teu curtir, que isso é super importante. Fica com Deus, um beijo da Rô e até a próxima dica.